Que bom estar de volta ao canal do Conhecimento, onde se fala de história, tecnologia, misticismo e curiosidades. Para você que está chegando agora, eu sou Armando Damite, professor e economista, cujo objetivo é levar a cultura a quem quer que seja. Importante é você se inscrever no canal, clicar no sininho, fazer seus comentários e, o mais importante, compartilhar tudo que você viu por aqui com seus amigos e familiares. Desta forma, manteremos o canal ativo e cumprindo seu objetivo. É do conhecimento de todos que o relógio é uma ferramenta que mede o tempo em horas, minutos e segundos. Ele é acionado por um sistema mecânico interno e tão logo a sua corda é acionada, ele começa a trabalhar. Diz o ditado que o relógio dá governo aos homens, mas se esquecerem dele, o governo dele acabou. Porém, este relógio é diferente. Ele é acionado manualmente. O que isso quer dizer? Pessoas autorizadas acionam o seu mecanismo, sempre com foco na meia-noite. Podemos estar mais perto ou mais longe da meia-noite. Isto é, estaremos mais perto ou mais longe do fim do mundo. O relógio do juízo final foi criado em 1947 por um grupo de cientistas, entre os quais alguns do Projeto Manhattan. Projeto este desenvolvido para criar a bomba atômica. Assim, os cientistas que se opuseram a essa ideia de usar a bomba contra as pessoas resolveram criar o relógio do juízo final. Havia a necessidade de alertar o mundo para o que estava ocorrendo depois das ameaças das armas nucleares. Um receio que até hoje persegue a humanidade. Mas como é que funciona esse relógio? O relógio do Apocalipse, ou o relógio do juízo final, ou ainda o relógio do fim do mundo, é uma representação gráfica antropogênica, ou seja, proveniente dos seres humanos que nos aproximam da destruição total, ou até mesmo catastrófica, da humanidade. É uma forma de quantificar o quanto nós estamos perto de uma possível catástrofe global, que pressupõe poder ocorrer quando o relógio bater exatamente à meia-noite. Mas quem é que manipula esses ponteiros? O Conselho de Ciência e Segurança, através do Boletim de Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, é o encarregado de mover os ponteiros desse relógio. E, para isso, leva em consideração diferentes tipos de perigos. Anualmente, o Conselho convoca 2 reuniões, da qual participam 18 cientistas das mais diversas especialidades. Por exemplo, ameaças biológicas, diplomacia, ciência nuclear, mudança climática, história militar e também tecnologias disruptivas, como a nanotecnologia, que pode causar danos irreparáveis. Desta forma, eles debatem as possíveis ameaças que a humanidade pode enfrentar. Entre os cientistas renomados estão 11 ganhadores do Prêmio Nobel. E uma vez estabelecido um consenso entre esses cientistas, os ponteiros do relógio do fim do mundo podem ser adiantados ou atrasados, dependendo da real possibilidade de perigos mundiais. Mas não se desesperem. Em 2023, estamos somente a 90 segundos da meia-noite. Ou seja, estamos a apenas 90 segundos do fim do mundo. Em 24 de janeiro de 2023, os cientistas resolveram adiantar o relógio do juízo final para a meia-noite, passando dos 100 anteriores para os atuais 90 segundos. Neste ano, nós começamos a enfrentar diferentes crises globais que ameaçam e se multiplicam, deixando consequências imprevisíveis. E não é desconhecimento de ninguém que podem aumentar sensivelmente, deixando sequelas terríveis, segundo os próprios cientistas. A recente declaração emitida pelo Boletim de Cientistas Atômicos descreveu este momento da história como um momento de perigo sem precedentes. O anúncio de antecipação
dos segundos foi feito durante uma coletiva de imprensa realizada em Washington, a capital. Foram desafios sem precedentes, pelo terceiro ano consecutivo. As consequências da pandemia de Covid-19, que apesar dos efeitos graves da saúde, diminuíram substancialmente graças à vacinação e a nível global. As consequências sociais e econômicas continuam muito presentes. Outro perigo máximo que nos aproxima de uma potencial catástrofe é a invasão da Ucrânia pela Rússia, com ameaças nucleares de Vladimir Putin, tendo do outro lado dos Estados Unidos a China e a OTAN. O mundo está apreensivo com o que pode acontecer. Na década de 2010, o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear. Foi no século XX que as perigosas ameaças aumentaram consideravelmente, levando os cientistas a ajustarem os ponteiros desse relógio. Em 1991, o relógio foi ajustado para 17 minutos antes da meia-noite. Este foi o momento em que o relógio esteve mais próximo do juízo final. Esta mudança ocorreu com o colapso da União Soviética e com a assinatura do Tratado de Redução de Armas Estratégicas pelos Estados Unidos e pela Rússia. Embora seja temeroso afirmar, na década de 1990, o mundo parecia estar mais seguro do que os dias atuais. Foi no século XXI, mais precisamente na década de 2010, que as relações dos Estados Unidos com as potências nucleares globais, como Rússia e China, se tornaram cada vez mais tensas. Relembramos aqui que o acordo nuclear com o Irã foi abandonado, afetando bastante a política com o Oriente Próximo. O ato de adiantar o relógio do juízo final mostra a necessidade clara e urgente de se observar o que acontece no mundo. A ameaça nuclear norte-americana ganhou força e a tensão cresceu com a ascensão global da extrema-direita. Destacamos o papel conflituoso do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentado ainda mais com a recusa em assinar o Acordo de Paris. Aliado a tudo isso, em 2020, o mundo se viu envolvido numa complicadíssima pandemia. Por esse motivo, em 23 de janeiro de 2020, o relógio foi movido para 100 segundos, 1 minuto e 40 segundos antes da meia-noite. O presidente executivo do Bulletin, Jerry Brown, disse, abre aspas, a perigosa rivalidade e hostilidade entre as superpotências aumenta a probabilidade de um erro nuclear. A mudança climática apenas agrava a crise. As tensões entre as nações cresceram e as perdas econômicas chegaram a nada mais, nada menos que 270 bilhões de dólares a nível global em 2022. O famoso episódio do Laninha, que não é de origem humana, mas seu impacto é exacerbado pela mudança climática atual, que tem raízes antropogênicas, se triplicou. Este fenômeno favoreceu a ocorrência de furacões no Atlântico, inundações severas na Austrália, secas extremas na América do Sul e no leste da África, e secas e ondas de calor na China. A mudança climática é uma das ameaças atuais que a humanidade enfrenta nos dias de hoje. Para completar a nossa explanação, temos a invasão da Rússia na Ucrânia, que já completou um ano, e com ela a ameaça nuclear continua crescendo. Neste ano de 2023, o relógio foi mais uma vez adiantado. Desta vez ele avança negativamente para a meia-noite do Apocalipse. Ou seja, estamos a 90 segundos do fim da humanidade. Foi a forma desesperada que o Boletim de Cientistas Atômicos encontrou para retratar o perigo real e, através deste, alerta, tenta conscientizar para a gravidade do problema sem promover pânico na sociedade mundial. A humanidade busca estimular boas ideias, estabelecer
canais de comunicação e acordos pacíficos entre nações em conflito, para garantir o bem-estar da humanidade. Esta foto que está sendo mostrada é o movimento dos ponteiros desde sua criação. Os ponteiros do relógio já se moveram 24 vezes, em resposta aos eventos internacionais, desde o início, em 7 minutos para a meia-noite, em 1947. Quanto mais baixo o ponto no gráfico, maior a probabilidade de uma catástrofe nuclear. Mas eu sempre trago para vocês os dois lados da moeda. Senão, vejam, o psicólogo Steven Pinker criticou duramente o relógio do juízo final, como um golpe político, apontando para as palavras de seu fundador de que seu propósito era preservar a civilização, assustando os homens para a racionalidade. Ele afirmou também que é inconsistente e não se baseia em nenhum indicador objetivo de segurança, usando como exemplo estar mais longe da meia-noite em 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba, do que no muito mais calmo 2007. Ele argumentou que era outro exemplo da tendência ao pessimismo histórico e comparou-o outras previsões de autodestruição que não foram cumpridas. Os meios de comunicação conservadores criticam o boletim e o relógio do juízo final. Kate Payne escreve na National Review que o relógio superestima os efeitos de desenvolvimentos nas áreas de testes nucleares e controle formal de armas. Tristan Hopper, no National Post, reconhece que há muitas coisas com que se preocupar em relação à mudança climática, mas afirma que a mudança climática não está no mesmo nível que a autodestruição nuclear total. Além disso, alguns críticos acusam o boletim de promover uma agenda política. Como viram, há os que aprovam e os que desaprovam. Por isso, eu deixo com vocês qual afirmação devem seguir. Ou seja, estamos em perigo ou não? É uma incógnita. Amigos do canal, chegamos ao final e eu espero que tenham gostado. Aguardo os comentários de todos, bem como o compartilhamento entre seus amigos e familiares. Quanto mais pessoas conhecerem o canal, melhor para a divulgação da cultura. Em breve eu voltarei com mais novidades sobre história, misticismo, tecnologia e curiosidades.